Aleluia, glória a Deus. Parece que essa ameaça de chuva aí deixou muita gente em casa, né? Hoje de manhã a igreja estava lotada. Acho que o pessoal teve que botar até cadeira ali atrás. Realmente estava bem cheia a igreja, mas agora à noite caiu uma chuva aí de tarde. Acho que o pessoal ficou com medo da chuva aí. Mas você que veio, você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida, e você vai sair daqui repleto da presença do Senhor e daquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. Irmãos, nós somos cheios de sonhos na vida, e muitas vezes para nós realizarmos todos esses sonhos e alcançarmos a tão sonhada realização na nossa vida, nós não medimos esforços. São muitos afazeres. Você às vezes já deve ter passado por alguma experiência de chegar no final do dia e você está tão cansada que você olha e fala assim: rapaz, eu sei como é que eu sobrevivi. Era e-mail para responder, WhatsApp para mandar mensagem para um, para mandar mensagem para o outro, é curso, é meta para bater, e corre para cá, e corre para lá, e chega em casa, faz comida, bota a roupa para lavar, e passa a roupa, e guarda, e cuida da criança. Estou cansado só de falar. É assim, a vida é correria o tempo inteiro, e às vezes a gente pensa até assim: poxa, se o dia tivesse 30 horas seria bem melhor, né não? Só que se tivesse 30 horas a gente ia se enrolar do mesmo jeito, a gente ia continuar atarefado, cheio de coisa para fazer, da mesma forma como a gente é hoje. O fato é que não é porque o dia tem 24 horas, ou se ele tivesse 30 horas, iria fazer alguma diferença. O fato é que a gente acaba atropelando a vida, e com muitos afazeres, a gente às vezes acaba deixando de lado aquilo que realmente importa. A gente acaba deixando para trás aquilo que de fato é importante na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com a família, com os amigos, o nosso relacionamento com a igreja. O que de fato importa, às vezes vai ficando para trás, porque a gente acaba se enrolando e ficando completamente atarefado no nosso dia a dia. Mas a Bíblia, ela também nos ensina que o caminho para a realização, o caminho para a verdadeira realização, é servir a Deus. O caminho para nós sermos de fato realizados na nossa vida, é servir ao Senhor. Eu queria te convidar a pensar um pouquinho sobre esse tema: sirva a Deus e seja realizado. Para isso eu queria te convidar a abrir lá em João capítulo 11, nós leremos aí os versículos de 1 até o versículo 16, depois a gente pula lá para o versículo 30. João capítulo 11, a partir do verso 1. O texto ele diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu,
E para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Aí você pula lá para o verso 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Deus, e nós queremos te agradecer, porque a tua palavra ela é viva e ela tem poder, Pai. Quero te pedir, Senhor, que essa palavra hoje, ela possa encontrar lugar no nosso coração, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos viver o milagre da ressurreição nessa noite na nossa vida. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, é um texto que fala da morte de Lázaro. Lázaro, um amigo de Jesus, um homem que Jesus amava muito, não amava apenas Lázaro, mas também a sua família. Jesus era um homem que estava frequentemente ali na casa de Maria e Marta, junto com Lázaro. Eu imagino Jesus ali tomando um cafezinho, comendo aquele bolo de laranja, comendo uma comida gostosa. Era alguém que participava daquela família. E Jesus estava em uma outra cidade, recebe a notícia: Lázaro está doente. Jesus permanece naquela cidade, ele conclui aquilo que ele havia se proposto a fazer naquela cidade, e de repente Jesus fala assim: bom, vamos voltar para a Judéia. E quando ele fala de voltar para a Judéia, se você for ler o capítulo anterior, o capítulo 10, vai dizer que Jesus quase tinha sido apedrejado naquele lugar. Então, um dos discípulos, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, você tem certeza? Nós vamos voltar para aquela cidade? Tomé fica desesperado: como assim? Se a gente voltar para lá, a gente vai morrer, vamos ser todos apedrejados. O senhor tem certeza? Jesus mantém o plano, vamos voltar para a cidade. E ele então volta para a cidade. Quando ele chega na cidade, a notícia está ali: Lázaro estava morto. Lázaro estava morto, já tinha sido sepultado. Seus discípulos entenderam que Jesus estava indo para lá, para que ele pudesse tratar daquele momento com a família, viver aquele momento ali, chorar a morte do amigo, participar daquele momento de luto junto com a família. Mas Jesus sabia o que ele estava indo fazer naquele lugar. Ele estava indo para lá para ressuscitar Lázaro. O plano era esse, já estava alinhado com o Pai, ele sabia o que iria acontecer. E quando ele chega naquele lugar, ele pede para mostrar onde é que ele estava sepultado.
Jesus, quando chega diante daquela situação, ele vê todos aqueles amigos em volta, aquela família chorando a morte daquele amigo dele. O texto vai dizer que Jesus chorou. Será que eu e você, nós temos sido solidários com a dor do próximo? Será que eu e você aprendemos aqui também um princípio que Jesus nos deixa? Nós precisamos olhar para a dor de quem está ao nosso lado. Precisamos ser solidários sim com a dor do próximo. Jesus nos dá esse ensinamento. Ou será que nós estamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias dores, para as nossas próprias frustrações? Mas o texto não para por aí. O texto diz que Jesus, ele chega naquele lugar, ele olha, era uma gruta. Ele então chega e fala assim: removam a pedra. Jesus, mas ele está aí tem 4 dias, já está morto, está fedendo. Ele fala: remove a pedra. E quando eles removem a pedra, Lázaro foi ressuscitado. Nós precisamos remover as pedras da nossa vida para que haja um milagre. Muitas vezes nós estamos caminhando com pedras que nos impedem de viver o milagre de Deus na nossa vida. Pedras que às vezes estão aí já há muitos anos. Pedras que estão interrompendo você de viver algo grandioso da presença de Deus. É preciso remover a pedra da sua vida nessa noite. É preciso remover a pedra. Mais um ensinamento que Jesus nos deixa aqui. Eles removem a pedra. Lázaro sai ressurreto daquele lugar. Às vezes nós precisamos ter essa mesma fé que Jesus teve aqui nesse momento. A fé de olhar para as situações e clamar como se já tivesse acontecido. Olhar para a situação e falar assim: peraí, essa situação não vai continuar assim. Eu tenho fé, é o meu Deus, Ele me colocou aqui, eu quero viver um milagre. Fé. Nós não podemos ser daqueles que se abatem diante das circunstâncias. Aquele que olha e fala assim: já era, está morto, tem 4 dias, está fedendo, não tem jeito. Não. Precisamos olhar e falar assim: peraí, foi Deus que me chamou, eu tenho um ministério. Independente daquilo que falaram para você, independente daquilo que você viveu, independente das circunstâncias, é você parar e falar assim: eu tenho um Deus, e se Ele me chamou, eu quero viver o milagre. Mas aqui Jesus, ele nos ensina que para servir a Deus e sermos realizados, é preciso estar disponível. Primeira coisa que ele nos ensina aqui, é preciso estarmos disponíveis. Olha o que diz o texto lá no versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Jesus estava a cerca de 2 dias desse local. 2 dias. Ele não para tudo que ele está fazendo. Ele conclui aquilo que ele estava fazendo. Mas depois ele fala assim: agora é hora de voltar, vamos voltar. E ele volta para a Judéia. Correndo o risco de ser apedrejado, mas ele voltou. Correndo risco, mas ele foi. Queridos, quantas vezes a Bíblia relata vários e vários milagres de Jesus. Milagres esses que aconteceram quando Jesus estava muito ocupado. Milagre quando Jesus estava passando lá em Jericó, e aqueles cegos começam a gritar, interrompem a caminhada de Jesus, e Jesus para, dá atenção para aqueles homens, e cura aqueles homens. Jesus cura aqueles homens. Ele estava disponível para servir. Ele estava sempre disponível. Às vezes nós estamos muito ocupados com as nossas coisas, e nós não priorizamos o servir a Deus. Não priorizamos. Jesus parou para ver Zaqueu em cima de uma árvore. Jesus está caminhando, está ali. De repente ele olha: peraí, é Zaqueu, está em cima da árvore. Zaqueu, é o seguinte, desce daí porque hoje eu vou para a tua casa. Um Jesus que estava sempre disponível. Um Jesus que deu atenção para um homem corrupto. Um homem marginalizado. Um homem que, aos olhos da sociedade, não tinha mais jeito. Mas Jesus para dar atenção para aquele homem. Jesus se mostra disponível para aquele homem. Vou falar uma coisa para você:
Se você quer ser usado por Deus, você precisa estar disposto a ser interrompido. Você precisa estar disposto a ser interrompido. É na hora que às vezes você está lá trabalhando, é na hora que você está no seu descanso, é na hora que você está lá fazendo algo que você gosta muito na sua academia, e alguém vai mandar uma mensagem para você e vai falar assim: irmão, eu estou precisando de ajuda. Irmão, eu estou precisando de socorro. Me ajuda em oração. Aconteceu isso, briguei com a mulher, meu filho saiu de casa, a situação aqui está difícil, a despensa está vazia. Você vai lembrar aí de que Jesus certa vez estava lá numa casa reunido. De repente, alguns jovens se juntam, pegam um homem, colocam ele numa maca. Aquele homem era paralítico. Tiram o telhado daquela casa, descem aquele homem na presença de Jesus. Jesus para tudo que está fazendo e cura aquele homem. Se você quer servir a Deus, se você quer ser usado pelo Senhor, você precisa estar disponível. Você precisa estar disponível. Você precisa abrir mão daquilo que você está fazendo às vezes para dar atenção para alguém. Servir é isso. Não podemos achar que seremos realizados com o bom salário que você tem no final do mês, com o seu currículo, com o lugar que você mora, com o status talvez que você tenha. Não seremos realizados através disso. Só seremos plenamente realizados quando servirmos ao Senhor. Quando entendermos que esse é o nosso chamado, esse é o propósito pelo qual Deus nos chamou. John Wesley, certa vez ele disse assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode sempre. Sabe o que John Wesley está falando aqui para mim e para você? Sirva, 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 sirva o tempo inteiro, sirva a todo tempo, não pare de servir. É isso que ele está dizendo. John Wesley, um grande homem de Deus, ele nos deixa esse grande ensinamento. Infelizmente, às vezes nós olhamos em direção a alguns impedimentos para não servir a Deus. Um dos maiores impedimentos, um dos maiores inimigos para nós não servirmos a Deus, Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, às vezes nós estamos tão ocupados, mas tão ocupados com os nossos afazeres, nós chegamos às vezes a ficar com o nosso coração gelado, e a impressão que dá é que eu e você colocamos uma placa aqui no nosso coração: por favor, não perturbe, não perturbe. Alguém que tem o seu coração completamente fechado, egoísta, olhando para si. Nós muitas vezes nos tornamos o nosso maior inimigo no serviço, porque nos tornamos pessoas egoístas, não olhamos para o próximo. A palavra também nos mostra que um outro grande inimigo é o perfeccionismo. Tem gente que é tão perfeccionista, mas tão perfeccionista, mas tão perfeccionista, que no final das contas não faz é nada. Nada. Não faz nada. Tem um ditado que diz assim: antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Nós precisamos fazer. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem para Deus. Esse é o lema da nossa igreja. Essa é uma das coisas que eu sempre tenho dito aqui. Meu irmão, você fez o teu melhor, glória a Deus pela sua vida. Nós não somos perfeitos. Aqui você vai encontrar erros. Você às vezes vai chegar aqui, a pessoa da recepção varreu a frente da igreja toda, uma bênção, está limpinho ali o chão, a recepção está toda impecável, mas se a pessoa não abriu a porta para você, aí, meu irmão, você arruma um problema danado. Vai falar: poxa, não abriu a porta para mim. Tem que abrir a porta, a recepção tem que abrir a porta. A técnica às vezes vai lá, no começo do culto, a letra não apareceu, erramos.
Erros acontecem. Ao vivo, então, nem se fala. Erros acontecem. Mas nós não somos perfeitos. Agora, nós fazemos o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Essa igreja aqui é uma igreja de servos e de servas que fazem o melhor que podem para o Senhor. Glória a Deus. Quem serve aqui, eu tenho certeza, conheço cada um deles. Me reúno com eles constantemente. Servos apaixonados pela igreja. Servos que não medem esforços. Essa semana, um irmão recém-chegado na nossa igreja me mandou uma mensagem no WhatsApp: pastor, estou preocupado com a chuva. Estou preocupado, pastor. Se essa chuva molhar a igreja aí, se precisar de qualquer coisa, pastor, me avisa. Eu vou para a igreja, eu puxo água, eu seco lá a igreja, eu faço o que tiver que fazer. Recém-chegado, apaixonado já pela igreja. Apaixonado não pela igreja estrutura, apaixonado por Jesus. Ele entendeu o que é serviço. Ele entendeu o que é serviço. Ele entendeu que o serviço faz parte da nossa demonstração de amor por Ele. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha as nuvens não colherá. Deixa eu falar um negócio para você: não existe condição perfeita. Não existe, sempre vai ter um problema, sempre vai ter um desafio, sempre vai ter uma coisinha ali que precisa ser ajustada. Se você esperar, está tudo bem, está tudo perfeito para fazer, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você não vai fazer nada. Vai ficar sentadinho no banco, vendo a banda passar. Essa é a verdade. Não existe tempo perfeito. Pergunta a qualquer um que serve aqui se tem problema. Se você quiser, eu te dou meu livro de matemática, cheio de problema. Tem um monte. Vou deixar de servir por causa disso? Não. Isso não pode te paralisar. Não pode. Às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, sabe o que é? Minha casa é muito pequena. Quando eu me mudar para um apartamento maior, eu abro uma célula lá. Não vai abrir nunca. Não vai abrir. Não, pastor, sabe o que é? Eu sou recém-convertido, cheguei na igreja tem 5 anos. Me dá mais 5 anos aí que eu me viro líder de célula. Miserável, né? 5 anos na igreja, nunca assumiu uma célula, nunca serviu ninguém. Esquenta o banco todo domingo. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, mas sai dessa inércia. Se levanta. Se disponibiliza, olha para o outro, olha para o próximo, vai servir alguém. Terceira coisa, ainda tem um outro inimigo, materialismo. Olha o que diz lá em Lucas 16, 13: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É a pergunta que eu faço para você: você quer ser rico ou você quer ser abençoado? Pastor, não dá para ser os dois? Depende. Eu vou provar para você. Se você escolher ser rico, você escolheu dinheiro, e aí o dinheiro vai ser o seu Deus. Agora, se você escolher ser abençoado, talvez você possa até ser rico, mas Deus não te garantiu isso. Agora, se Ele te der abastança, se Ele te der riqueza, é para você servir. Aí o teu coração não está no dinheiro, o seu coração está em quem? Está em Deus. Você fala assim: opa, se Deus me deu, eu preciso também abençoar. Está aí o Vida Vitoriosa, tem gente querendo ir, aí você está lá com a tua conta bancária gorda, não paga nem para uma pessoa poder ir para o Vida Vitoriosa. Tira o escorpião do bolso, meu irmão. Abençoa alguém, serve alguém, fala assim: eu quero fazer parte disso, eu quero abençoar a vida de alguém, eu quero ser canal de bênção, eu quero transformar a vida de alguém. Dinheiro não vai te levar para o céu, não. Quando chegar lá no céu, diante de Jesus, Ele não vai falar assim: me mostra aqui o teu extrato bancário que eu quero ver se você pode entrar no céu ou não. Ele não vai, não. Ele vai chegar e falar assim: me dá o extrato de quantas vidas você levou para Jesus. Isso Ele vai te pedir. Isso Ele vai te pedir. Ele vai chegar para você e falar assim:
O que você fez lá de relevante? Na Igreja Batista Atitude da Zona Sul? O que você fez de relevante lá no seu trabalho? O que você fez de relevante lá na sua faculdade? No condomínio que você mora? Quantas pessoas você falou do meu amor? Servir a Deus é o que de fato importa. Servir a Deus é o que traz realização. Se dinheiro trouxesse realização, nenhum homem milionário, nenhuma mulher milionária estaria aí se suicidando, se jogando do alto de um prédio, se drogando, tomando droga na veia para se matar, se entupindo de remédio. Não estaria. O que traz realização na vida é falar do amor transformador de Jesus. Glória a Deus. É isso que dá prazer. É você olhar para uma família e falar assim: meu Deus do céu, eu fiz parte disso. Que coisa linda que Deus fez nessa família, e eu fui um instrumento. Eu pude servir a essa família. É isso. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: para servirmos a Deus e sermos realizados, precisamos ser gratos. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Deus encarnado, ele olha para o Pai e ele fala assim: obrigado, porque o Senhor me ouve. Ele reconhece que o Pai estava ali com ele. Ele reconhece que Deus, o Todo-Poderoso, estava ali ouvindo a sua oração. Jesus, mesmo sendo Deus, ele nesse momento agradece ao Pai. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós passamos, às vezes, uma semana inteira sem agradecer a Deus? Uma semana inteira sem dizer assim: Senhor, obrigado porque não faltou comida na minha mesa. Obrigado, Senhor, porque eu fui e voltei para o trabalho aqui vivo, são. Obrigado, Jesus, porque essa chuva toda que estava ameaçando o Rio de Janeiro não me abateu. Obrigado, obrigado, obrigado. Precisamos ser gratos. Muitos que estavam ali naquele funeral acharam que Jesus tinha ido para lá somente para fazer o enterro, para participar do sepultamento. Mas, como eu falei, Jesus estava indo para lá para ressuscitar Lázaro. Muitas vezes não servimos a Deus porque no fundo, achamos que Deus é que tem que nos servir. Achamos que Deus tem uma dívida conosco. A gente olha e fala assim: peraí, eu não pedi para vir ao mundo, eu estou aqui, se Ele me colocou aqui, então é Ele que tem que fazer por mim, Ele tem que me dar saúde mesmo, Ele tem que me dar trabalho mesmo. E a gente acaba achando que Deus é que é devedor. Nós não nos colocamos na posição de devedores dele, não. Quando nós reconhecermos que Ele já nos deu tudo, irmãos, aí, meu amigo, e Ele já nos deu a vida eterna, nós temos que ter a consciência de que nós é que somos devedores. Nós somos devedores. Ele nos garantiu, através de Jesus Cristo, a vida eterna. Ele te deu tudo. Ele me deu tudo. E por isso nós seremos eternos devedores do Senhor. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo vai dizer assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Paulo, ele demonstra aqui a sua total gratidão e alegria de falar do Evangelho. Mas tem gente que fica olhando para as circunstâncias. Tem gente que olha e fala assim: ah, poxa, a igreja tem lá 70 células, mas o pastor ainda não passou na minha célula, o pastor ainda não veio me visitar. Olhamos só para aquilo que não foi feito, mas você não olha para aquilo que já foi feito. A gente acaba não olhando para as circunstâncias que já foram realizadas. Sabe aquele pai que ama o filho, faz de tudo para ele? O garoto vai fazer aniversário, o pai prepara aquela festa linda para ele, compra aquele bolo maravilhoso,
Ele queria a festa dos super-heróis. Ele vai lá, enfeita tudo, contrata o cara para se vestir de super-herói, faz uma festa bacana. E aí, chega um determinado momento, o garoto vira para o pai e fala assim: pai, eu quero ir no McDonald's. Aí o pai fala assim: hoje não. Aí, tá vendo? Você não me ama, você nunca me amou, você nunca fez nada por mim, você me odeia. Começa a fazer pirraça. Acha que Deus não gosta dele, acha que o pai não gosta dele, e às vezes a gente está agindo assim com Deus, está agindo assim, está olhando para aquilo que ele disse não, e para as centenas de outras coisas que ele fez, e para tudo aquilo que ele já fez por você, e tudo aquilo que ele já fez por mim. Isso não conta? Isso não conta? Deixa para trás? Nós precisamos olhar, entender de que Deus já fez muito, Ele já fez tudo por mim e por você. Pessoas ingratas, elas não ajudam, só vivem criticando. Pessoas ingratas, elas chegam no ambiente, elas só olham para aquilo que está errado, elas não olham para aquilo que está bom. Pessoas ingratas, elas olham assim e falam assim: ih, mas esse chão está sujo, hein? Ih, ó, esse ar-condicionado hoje está dando vazão não, hein? Pessoa ingrata não conhece reconhecer aquilo que está certo. Não consegue. Ele não consegue reconhecer o esforço do outro. Ele não consegue olhar para o outro e falar assim: caramba, eu faço isso aqui muito bem, mas fulano faz aquilo muito melhor que eu, né? Ele não consegue reconhecer. Pessoas ingratas, elas só criticam ao invés de ajudar. Lá no Salmo 100 diz assim: servir ao Senhor com alegria. É com alegria, irmãos. Nós precisamos servir a Ele com alegria. Alegria de termos a vida transformada. Alegria de nós estarmos avançando no reino. Alegria. A comparação, às vezes, nos leva à ingratidão. Fulano tem isso, eu não tenho. Olha o carro do fulano. Fulano vive viajando, eu nunca viajo, nunca posso, nunca tenho dinheiro. Comparação. A comparação leva você a ser ingrato, a não reconhecer aquilo que você tem. Não ser grato pelo que você tem. Você só olha para aquilo que você não tem. Rede social é excelente para isso. Você vai lá na rede social, vê aquele monte de gente lá próspero, aquele mundo perfeito. Aí você começa a ser ingrato. Você começa a dizer assim: poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Ingratidão. Tem a história de um pastor que ele liderava uma igreja. Certa vez, tinha uma irmã nessa igreja, era uma irmã muito ativa na igreja. A irmã era uma bênção. Ela estava envolvida em vários ministérios da igreja. Ela corria para cá, ela corria para lá, ela fazia aqui, ela fazia lá. Sabe aquela pessoa apaixonada pela igreja? Aquela pessoa que servia ali o tempo inteiro. E um dado momento, chega uma pessoa nova na igreja. Aquela pessoa participou de uma ação na igreja. O pastor chegou para essa pessoa nova e falou assim: minha irmã, que bênção você participar disso, que alegria, que Deus te abençoe. A irmã, que já tinha anos de igreja, quando viu aquilo, vira para o pastor: pastor, eu estou aqui há tanto tempo, você nunca me fez um elogio desse. A fulana chegou agora e você já está elogiando ela. O pastor olha para aquela irmã, fala assim: minha irmã, você me perdoa, você me desculpa, eu te amo demais, eu não queria te magoar, mas olha, eu não sabia que esse tempo inteiro você fazia as coisas para mim, eu achei que você fizesse para Deus. É desse jeito, irmãos. Às vezes a gente está fazendo, querendo reconhecimento de alguém, e não querendo reconhecimento de Deus. A gente precisa ter o reconhecimento dele. Nem sempre a gente vai ser reconhecido aqui não. Às vezes eu vou falhar com você, às vezes seu líder vai falhar contigo. Somos falhos. Isso não quer dizer que eu não ame você, muito pelo contrário, nós amamos cada um aqui, mas nós precisamos estar com a motivação correta. Nós precisamos ter a motivação correta nas nossas ações. Motivações erradas também nos levam à ingratidão. Mateus 6, capítulo 1, diz assim: tenham cuidado de não praticar
suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Tem gente que quando vai fazer alguma coisa, ele pega lá o megafone do Vida Vitoriosa, e ele sai anunciando: atenção, atenção, queridos irmãos da Igreja Batista Atitude da Zona Sul, eu sou agora aqui o irmão fulano de tal, e eu vou fazer isso, prestem muita atenção, porque eu sou o cara. Ele quer ser reconhecido, ele quer aplauso, ele quer fama, ele quer reconhecimento, ele quer que todo mundo olhe para o que ele está fazendo, ao contrário daquilo que a palavra nos orienta. A palavra nos diz que aquilo que uma mão faz, a outra não tem que saber. Nós precisamos fazer no oculto. Ninguém precisa fazer, não precisa botar holofote, não precisa botar megafone, não precisa. Muita gente começa bem, mas termina mal. Termina mal porque a vaidade toma conta do coração, as motivações mudam. Começa bem, começou muito bem, motivado, pensando em agradar a Deus, mas no meio do caminho se perde, no meio do caminho se corrompe, no meio do caminho começa a querer reconhecimento do próximo, começa a se tornar ingrato, e aí termina mal, aí termina muito mal. Precisamos ser uma igreja motivada, uma igreja que quer fazer o melhor, uma igreja que quer servir com a motivação certa, com a motivação correta, uma igreja que não importa se você vai varrer o chão, se você vai abrir a porta, se você vai servir na iluminação, se você vai servir aqui atrás no kids, não, na técnica, lá em cima no kids, não importa. O que importa é o que está te motivando a viver isso, o que está te motivando a servir, aquilo que te desafia, aquilo que faz você ficar apaixonado pela obra. É isso que importa. Uma igreja que se importa com o outro. Eu falo aqui que eu sou apaixonado pelo povo do Horto, porque eu também vim de lá, mas eu entendo que lá, olha como é que são as coisas, o ônibus que tem lá é raridade, irmãos, quase não tem ônibus, e os irmãos lá estão sempre aqui na igreja. Sabe o que é isso? Amor, serviço. É alguém que liga para o outro e fala assim: ó, estou indo, alguém quer carona aí? Coloca no grupo lá da célula, um dá carona para o outro, estou duro, vamos rachar o Uber. É assim. Isso é ser igreja, isso é servir. Servir o outro, ser apaixonado, falar assim: se você não estiver lá, você vai fazer falta, vamos comigo, dá a mão aqui, senta no quadro da bicicleta, vou te levar de carona. É isso. Isso é ser igreja. Por último, para servir a Deus e sermos realizados, precisamos ser fiel a Ele. Olha o que diz lá no versículo 8. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus, mesmo correndo o risco de ser apedrejado, mesmo correndo o risco de morte, mesmo sabendo que ele passaria por perigos ali, ele não abre mão de voltar e atender o seu amigo Lázaro e de fazer a vontade do Pai. Ele sabia que a sua maior realização era realizar aquilo que o Pai havia o chamado para fazer. Estar ali, ressuscitar Lázaro, fazia parte disso. Havia um chamado, havia uma ameaça também, ser apedrejado lá na Judeia, mas ele corre o risco, e ele vai para lá. Fidelidade, fiel ao chamado, fiel ao serviço. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos olhar para as circunstâncias e falar assim: peraí, está chovendo, não importa, eu vou lá. Tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu vou dividir. É desse jeito. Serviço. O serviço vai fazer você ser realizado no Senhor. Eu, quando era mais novo, conheci uma senhora, uma senhorinha,
chamada Dona Maria do Carmo. O pessoal que conheceu aí, algumas pessoas aqui conheceram a Dona Maria do Carmo. Essa senhorinha, ela vinha de longe, com as suas sacolinhas na mão. Ela carregava dentro da sua sacola um triângulozinho, aquele triângulozinho. Carregava o pandeirinho, carregava o coquinho, e ela vinha caminhando com sua bolsinha, velhinha já, dificuldade para andar. Percorria vários lugares aqui da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Colocava as crianças sentadas no meio-fio, irmãos, no meio-fio, na rua. Falava assim, ó, quero ensinar um negócio para vocês. Aí ela começava assim, ó, você hoje vai tocar triângulo, você hoje vai tocar pandeirinho, você hoje vai tocar coquinho, e no final eu vou dar nota para vocês. Vamos lá, hein? Deus é amor, Deus é amor, mamãezinha, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, papaizinho, Deus é amor. Era isso. Era isso. O chamado dela, a vocação dela, o serviço dela era alcançar crianças. E no final ela falava assim, ó, você ganhou 9, você ganhou 8,9. Ela nunca dava 10 para ninguém. Essa senhora, ela alcançou gerações e gerações. Essa senhora transformou a vida de muita gente. Pessoas que, como eu, estou aqui hoje. Muitas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através do serviço dela, através do amor dela pelo Evangelho, através de reconhecer que servir a Deus traz realização. Deus quer fazer algo poderoso aqui na Zona Sul. Deus quer usar essa igreja para alcançar esse bairro aqui. Deus quer usar essa igreja para transformar a realidade do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil. O Evangelho, ele precisa ser transformador. Não só essa igreja, mas todas as igrejas têm um compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos ser objeto de transformação. Será que um dia alguém vai lembrar de você? Será que um dia alguém vai falar assim, aquele irmão, aquela irmã lá da Igreja Batista da Atitude Zona Sul fez toda a diferença na minha vida. Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, é porque um dia ele me serviu, porque ela me serviu. Se eu cheguei até aqui, é porque ele um dia entendeu que servir a Deus é a melhor coisa do mundo. A irmã Edmeia Williams, uma missionária muito conhecida, começou um trabalho há anos atrás, aqui na comunidade de Dona Marta. Ela criou a Casa de Maria e Marta. O ministério está lá até hoje. Ela entendeu o seu chamado. Ela entendeu que ela precisava servir aquela comunidade. Eu tenho certeza que a Casa de Maria e Marta, através da vida da irmã Edmeia Williams, alcançou muitas mulheres naquele lugar. Famílias e famílias foram alcançadas pelo amor de Jesus, através da vida daquela mulher. Deus não nos chamou para ficarmos acomodados, sentados dentro de uma igreja de 4 paredes. É muito bom a gente sentar aqui, a gente louvar, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É lindo, maravilhoso. Mas tem muita gente lá fora que ainda não foi alcançada por esse amor. Tem muita gente que ainda não foi alcançada por esse Cristo que te alcançou. Nós fomos chamados para servir. Sirva ao Senhor hoje, seja realizado. Esteja disponível. Não gere comparações, seja grato e fiel a Ele. Deus está te chamando para servir nessa noite.